A promessa de hoje encontra-se em Josué capítulo 1, verso de número 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem não quer ter sucesso na vida? Quem não quer prosperar no desempenho das suas tarefas? Josué certamente queria. Enquanto ele se preparava para liderar o povo de Deus, o seu povo a Canaã, Deus lhe disse uma forma de ter sucesso e prosperidade. Alguns acreditam que Deus deseja que seus filhos prosperem materialmente e financeiramente, e recorrem a Josué capítulo 1, verso 8, que acabamos de ler para apoiar tal ideia, tal noção. Mas uma leitura cuidadosa, criteriosa do texto nos mostra alguns pontos importantes. Deus fez uma promessa condicional a Josué e a Israel. Se eles se apegassem inabalavelmente à palavra, então eles seriam bem-sucedidos, teriam sucesso em termos de conquistar a terra de Canaã. Era uma promessa específica para uma determinada ocasião. Porém, por mais importante que fosse possuir a palavra de Deus por escrito, ela não seria o suficiente para assegurar o sucesso de Josué. Ele não deveria apenas possuir a Bíblia em um sentido técnico. Ele deveria possuí-la internamente, pessoalmente. Este é o cerne do seu chamado, que consiste em quatro partes. A primeira, Josué deveria conhecer a palavra de Deus, ou seja, ele deveria lê-la, estudá-la. Se a lei de Moisés era para ser o guia de Josué, Josué teria que saber o que essa lei dizia. Segundo lugar, Josué deveria falar sobre a palavra, deveria conversar sobre a Bíblia em seus relacionamentos normais do dia a dia. Terceiro lugar, Josué deveria meditar na palavra de Deus, e isso é importante. Meditação implica raciocinar sobre a palavra e deduzir coisas dela. A meditação tem como objetivo a aplicação. É apenas quando a palavra entra em nossas mentes e começa a se tornar parte de nosso raciocínio e pensamento normais do dia a dia que começamos a agir de maneira diferente. E assim fazemos a diferença. Apesar da grande responsabilidade investida a Josué, ele ainda encontrava tempo para meditar. Quanto nossas vidas apressadas perdem por falta de meditação? Quarto, Josué deveria obedecer à palavra de Deus. Acho que é aqui que grande parte do nosso cristianismo atual desmorona. Não é que não saibamos o que é certo, ou o que a palavra de Deus diz, é que não praticamos nem mesmo um pouco que sabemos. A ênfase da passagem não está na bênção, mas no cumprimento da palavra. Ou seja, seguir os caminhos de Deus é inerentemente bom para nós. Eles próprios, os caminhos, são a recompensa. Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo significa ter um próximo para amar.
Não cometer adultério significa estabilidade, confiança na vida do lar, na vida doméstica. Os benefícios vêm no próprio fazer, não em alguma recompensa que Deus dá por bom comportamento. A Bíblia não promete riquezas terrenas. Quando consideramos o que a Bíblia tem a dizer sobre o sucesso e prosperidade em geral, não encontramos suportes para a ideia de que Deus as prometeu a seus filhos. Na verdade, somos desencorajados a buscar a prosperidade material como um fim em si mesma. Veja a primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 6. Deus pode permitir que tenhamos saúde, riqueza, mas não devemos esperar por isso. Se houver algum segredo para o sucesso em Josué 1:8, é o seguinte: o verdadeiro sucesso significa seguir fielmente a Deus nos lugares onde nos encontramos. A responsabilidade de Josué era liderar Israel para a terra. Que responsabilidade Deus deu a você? Realize-a de acordo com a palavra do Senhor e você será bem-sucedido. Deus contigo. Um bom dia.